Convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler os versos de 1 a 14. Primeiros Coríntios 10, de 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos meus, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Pai querido, Tua palavra já lida, nós já cantamos também Tua palavra, nós ofertamos, nós viemos porque o Senhor nos trouxeste, agora Tu tens preparado os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para que estejamos atentos à Tua palavra. Prepara-nos, ó Pai, para que possamos ouvi-la e guardá-la em nosso coração, Senhor. E saímos daqui diferentes, saímos diferentes de nós mesmos e mais parecidos com Jesus Cristo. Para a Tua honra e Tua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente pensa num deserto, quando a gente fala em deserto, algumas coisas vêm na nossa mente. Primeira coisa, areia, muita areia. Outra coisa que pode vir, cactos. E, às vezes, nos filmes que a gente vê, um oásis. Às vezes a pessoa está caminhando no deserto, ela começa a ficar ali com insolação e começa a ter miragens e vê um oásis no meio do deserto. Mas uma escola a gente não imagina, não é verdade? Uma escola no meio do deserto a gente não imagina. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus tão poderoso, que Ele usa até o deserto para fazer uma escola no deserto, para nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre isso, escola do deserto. Esse trecho que nós lemos é um período da história de Israel que Paulo está aqui lembrando, que está mencionado aqui, mas que está registrado lá em Números, de 11 a 14. Esses capítulos de Números
descrevem as pressões, as tentações e as bênçãos que os israelitas receberam depois que saíram do deserto, depois que foram libertados da escravidão do Egito e no meio do deserto passaram por essas coisas. E ao ler esses trechos, vamos procurar nessa noite fazer algumas conexões entre Israel, entre os coríntios, ao qual essa carta foi escrita, e entre a nossa aqui, as nossas vidas, que essa palavra foi escrita para nós também. Paulo usa as experiências do povo de Israel no deserto para ajudar os coríntios a entender a sua própria situação. Nós devemos ser encorajados pela honestidade da Escritura a respeito das coisas que experimentamos na terra, pois Deus entende tudo o que acontece ao nosso redor e em nossas vidas. Lá em Números 11:1, acontece que os descendentes de Israel reclamam das dificuldades ao Senhor, chegando ao ponto de culpá-lo por sua condição. O povo começa a reclamar. Em meio às dificuldades, ficam com fome, com sede e começam a reclamar do próprio Deus. Que povo terrível, né? A gente olha para eles assim, mas foi liberto do Egito com milagres, com a mão poderosa de Deus, tantos sinais, maravilhas, o mar vermelho aberto, os inimigos foram inundados, afogados no mar, o povo liberto, e passa um pouco, vem as primeiras dificuldades, o povo já quer voltar para o Egito, já começa a murmurar, a reclamar de Deus. Mas se nós formos honestos, será que também nós não somos um pouco parecidos com aquele povo? Sim. Quantas vezes nós também temos que admitir que em momentos de problemas na nossa vida, nós saem mais reclamações da nossa boca do que louvores. Números 11 também, de 4 a 6, acontece algo. Os israelitas reclamam acerca da comida que Deus providenciou para eles. Ah não, mas esse maná aqui eu já estou enjoado. Só tem isso para comer, não tem outra coisa para comer não. Não parece com a gente também? Às vezes a gente não lembra nem de agradecer pelo alimento. A gente vive a vida tão corrida que a gente não agradece mais pela comida, pelo alimento, ou às vezes a gente faz reclamar. Ah não, hoje só tem isso na janta, todo dia arroz, feijão, frango, ovo. E a gente reclama. Lá em Números 11, 10 a 15 também, Moisés queixa-se do povo, até Moisés perdeu a paciência, o homem mais manso do mundo. Queixa-se do povo e do peso da obrigação por ser líder deles. Quantas vezes nós, líderes, também nos sentimos um peso das dificuldades, dos problemas, das lutas que surgem às vezes no meio do povo, fogo estranho, fogo inimigo. Nós também, às vezes, queixamos-nos diante de Deus. Números 12, 1, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, falam contra Moisés, porque não gostaram da esposa que Moisés escolheu. Era uma segunda esposa, agora fugiu o nome. A esposa de Moisés, não, a esposa primeira. Zípora, obrigado. Zípora morreu, Moisés casou-se de novo. Uma cuxita, uma pessoa de pele escura. E Miriam e Arão começaram a queixar: que esposa é essa? Você é o líder da nação, como assim? Quantos nós não reclamamos também? Reclamamos até da esposa do pastor. A esposa do pastor, não gosto muito dela. A esposa do pastor, não sei, sabe? Quantas vezes nós não somos como esse povo? Números 13, 26 a 29, o povo murmura a respeito das batalhas que terão de travar para reivindicar a terra prometida. Quantas vezes nós também não murmuramos pelas lutas que nós temos que passar, pelas provações, por problemas que nos vêm, e nós murmuramos. Números 14, toda a comunidade de Israel reclama de seus sofrimentos no deserto. Eles culpam Moisés e procuram um novo líder. Quantas as vezes nós também reclamamos dos nossos pastores, do nosso líder? Ah não, chega desse pastor, vamos arrumar um outro pastor. Vamos trocar de pastor? Não está dando certo. Ah, não gosto desse pastor. Ele fala muito, ou ele fala pouco, ou ele fala alto, ou ele fala baixo.
Ou ele é alto, ou ele é baixo, ou ele é gordo, ou ele é magro. Vamos trocar de pastor. Se não der certo, a gente troca de novo. E reclamamos e reclamamos. Nós somos muito parecidos com aquele povo. Por isso que Paulo fala, olha, lembra do povo de Israel? Coríntios. Agora a gente olha para eles e olhamos para nós também. Enfrentamos situações difíceis e murmuramos a respeito de coisas simples, como até mesmo um cardápio. A gente chega no restaurante e a gente começa a reclamar até do cardápio, só tem isso aqui. E a gente, parece que nosso mundo acabou. Poxa, não acho nenhum restaurante bom para eu comer. Será possível? Depois disso, culpamos Deus ao questionar a sua sabedoria, a sua bondade. Ó Senhor, parece que o Senhor não vê meus problemas. O Senhor é todo poderoso, todo bondoso, mas eu não vejo isso na minha vida. Nós também estamos no deserto de um mundo caído. Nós ainda não entramos na terra prometida e assim enfrentamos as dificuldades como Israel enfrentou. Mas Paulo diz aos coríntios e a nós que aprender com o exemplo deles é um benefício espiritual enorme. E podemos chamar então de escola do deserto. E eu quero trazer algumas figuras, eu já usei essas figuras em outro sermão, falando da questão do coração, eu queria usá-las novamente, vocês me perdoem. Mas queria usar essas figuras em relação ao deserto. No deserto, nós temos calor, não é verdade? Calor, vamos ler os versos 5 e 6 novamente? Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A palavra aqui no grego usada como exemplo é tipos. É a nossa palavra tipo. O uso dessa palavra mostra que os eventos que aconteceram com Israel deveriam ser guardadas, esse exemplo, essa analogia, para trazer para nós, para o povo de Deus, como uma experiência divina que o povo passou e agora nós talvez estejamos passando também, ou seja, endereçado à igreja cristã, porque a igreja sempre vai passar por desertos. A igreja sempre vai passar por problemas, por perseguições, isso está na história da igreja, desde o início. E nós mesmos, nas nossas vidas, vamos passar por problemas também, e por desertos, ou seja, vamos ter calor na nossa vida. Israel, no deserto da sua peregrinação, serve como exemplo para nós, para a nossa igreja, para a igreja presbiteriana do Brasil, no Lago Sul. Agora que a história da redenção atingiu sua plenitude com a encarnação de Cristo, quando o Verbo se tornou carne. O povo de Israel ainda não tinha visto Cristo, ele ainda não tinha vindo. Nós já temos Cristo, Cristo já se encarnou, mas nós ainda passamos por provações, passamos pelo calor, porque não chegamos no céu ainda, passamos pelo deserto. Alguns exemplos práticos. Um patrão que você possa ter que parece que ele nunca está satisfeito. Parece que tudo que você faz não agrada a seu chefe. Ou um marido que parece estar mais comprometido com o futebol do que com o seu casamento. Quando ele não está assistindo o jogo, ele está jogando. Ou um filho adolescente que está dando problemas para a família e a família está sofrendo, o casal sofrendo com um problema com seu filho, sem saber o que fazer com esse menino. Ou uma luta com toda a carga e responsabilidade que acompanha uma promoção no trabalho. Ou alguém que perdeu a maior parte do seu dinheiro da aposentadoria em investimentos que não deram certo. Ou filhos que brigam por causa de uma herança. Ou um filho que tenta de fazer de tudo para evitar ver seu pai furioso. O medo do pai. Às vezes os sofrimentos são dores crônicas que não passam. Ou uma luta com problemas no coração. Ou mesmo uma luta contra a balança. Ou até uma igreja que passou por uma divisão. Tudo isso podem ser calor no meio do deserto, na vida do povo de Deus.
Todas essas coisas podem fazer parte do calor do deserto. E por causa do calor, pode surgir uma segunda coisa no deserto. No deserto também podemos ver espinhos. Espinhos, versos de 7 a 10. Diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Esses versos narram o pecado de adoração ao ídolo que Israel fez. O ídolo que Israel, na sua impaciência, achando que o Senhor não se voltaria mais para eles, que Moisés já deveria ter até morrido lá no monte, então eles fazem um bezerro de ouro, e aquilo então se torna o seu Deus. E então, lá em Êxodo 32 diz que o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Olha, Paulo repetindo aqui as mesmas palavras que foram escritas lá em Números. Essa era a descrição do povo festejando o bezerro de ouro. E essas reações nesta passagem refletem as nossas reações. A Bíblia identifica elementos essenciais nessas reações: o comportamento pecaminoso, rebelde, o coração caído do qual o comportamento nosso nasce, e as consequências disso. Paulo detalha as formas ímpias como os israelitas reagiram ao calor do deserto, produzindo espinhos, idolatria, festas pagãs, imoralidade sexual, murmuração, tudo para testar o Senhor, tudo para pôr o Senhor à prova. Mas não se deixe enganar por essa lista. Todos nós temos muitas das vezes essas mesmas reações ao calor do deserto, e produzimos espinhos em nossas vidas e na vida dos outros também. Por exemplo, podemos nos tornar pessoas que só sabem reclamar. Pessoas só reclamam, que só murmuram, se lamentam. Eu conheci pessoas que você ligasse para ela todo dia: como é que você está? Ah, não estou bem não. Quase morri hoje. Tinha batata toda vez. Então sempre está ruim. Tudo está ruim. E essas pessoas que se tornam azedas, espinhosas, acabam afastando as outras pessoas. As outras pessoas começam a evitar essas pessoas. Começam a se afastar de nós se nós nos tornamos assim. Às vezes a maneira de alguns lidarem com as pressões da vida é exagerarem na bebida. E aí, para fugirem do calor, vão para a bebida. Produzir espinhos. Espinhos que ferem a si mesmo, que a pessoa está fazendo mal para ela mesma. Mas às vezes acaba fazendo mal para os seus mesmos, da sua casa. Outros começam a se perguntar se realmente vale a pena ir à igreja, quando parece que Deus não está respondendo às suas orações. Será que vale a pena a igreja? Tenho passado tanta luta, tanta dificuldade. E outros ainda são corridos pela inveja. Às vezes nós somos corridos pela inveja, nós vemos um irmão prosperando, nós ficamos com inveja. Ou um pai que frequenta uma boa igreja, resolve participar da classe sobre criação de filhos, mas o seu filho é adolescente, é rebelde e desrespeita seu pai e fala alto com ele até na igreja. E esse pai então, na sua fúria, na sua vergonha perante as pessoas, chega perto da cara dessa criança e dá um grito. E ele vai fazer o quê? É afastar cada vez mais esse filho dele. Vai mantê-lo distante, desanimado do relacionamento com seu pai. Em nossas vidas nós lidamos com dificuldades ou bênçãos todos os dias. Nossos corações sempre estão interagindo com essas situações e com esses relacionamentos. Estamos sempre pensando e desejando procurar entender o que está acontecendo. Esses pensamentos e desejos modelam a maneira que respondemos ao que acontece. E de fato, e devido ao fato de sermos pecadores, temos a tendência de responder de forma pecaminosa, ou seja, espinhenta.
Nós somos chamados para ser ovelhas. E não para ser porco espinho. O porco espinho não dá nem para chegar perto dele, né? Como é que você pega um porco espinho? Como é que o pastor vai lidar com um porco espinho, né? Pegar ele, vem cá, não dá, machuca. A ovelha não, a ovelha é mansinha. Mas muitas vezes nós nos tornamos porcos espinhos. E tudo que dizemos e fazemos tem algum resultado ou consequência. Ou seja, o que nós plantamos, nós colhemos. Mas calma. A gente fala aqui, mas será que só tem coisa ruim no deserto? Calor, espinhos. Mas calma. Deus não nos deixa apenas com o calor e os espinhos do deserto, pois no mesmo deserto nós podemos ver a cruz. Agora a gente volta lá nos versos 1, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então no deserto pode-se ver a cruz. Aqui é interessante que ele sempre vai usar o termo todos, né? Todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos batizados, todos beberam da mesma fonte, todos comeram de manjar. E eu queria parar aqui um pouco e falar sobre todos batizados, quando fala aqui com respeito a Moisés. Quando fala que foi batizado, que eles passaram com o mar vermelho aberto, as ondas aqui grandonas do lado, eles passaram seco, talvez pode ter caído uns pinguinhos de água, né? Mas passaram a seco. Nesse momento eles foram batizados. Eles passaram, saíram do Egito, da escravidão, indo rumo à terra prometida. Foram batizados pelas águas. Aí hoje de manhã nós tivemos o batismo aqui também. Batizamos uma criança. E aí eu queria falar uma coisa particular aqui dos presbiterianos. Se tem algum batista, me perdoe. Agora eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado. Reparem que o batismo aqui com água não foi imersão, não é verdade? O povo de Israel não foi imerso na água. Os egípcios foram. Israel pode ter caído uma gotinha sobre a cabeça, né? Uma aspersão. E outra coisa, fala que foram todos batizados. Todos, quando fala todos, é todos. Homens, mulheres e crianças. Crianças também foram batizadas. Ok? Trazendo um pouco para nós aqui. Por isso nós batizamos por imersão, mas não batizamos por imersão porque não importa o tanto de água. Não é verdade? Não tem problema. E nós batizamos as crianças também, porque elas passaram junto com o povo de Israel, foram batizados, todos batizados em Cristo Jesus. E os membros da igreja de Corinto também foram batizados. E são identificados com o povo de Israel. E o texto fala também que eles comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual. Lembra de um outro sacramento também aqui, não é verdade? Comeram e beberam. Lembra da Santa Ceia. Ou seja, esse povo foi batizado, todos. Participaram da ceia também. O maná que desceu do céu. A água que saiu da rocha. Ali é Cristo, gente. Cristo. O pão que desce do céu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A rocha ali representava Cristo. Por isso que Moisés foi castigado quando bateu com raiva na rocha. Então eles beberam desse manjar. E é interessante que eles participaram de tudo isso, mas alguns, o texto, nós acabamos de ler, ficaram prostrados no meio do caminho, no meio do deserto. Ou seja, também não é garantia de ser batizado na igreja, de ser membro da igreja, ou às vezes por ser membro participar da ceia, não é isso que te salva. Não é isso que te salva, porque muitos deles se perderam no meio do caminho. Muitos não chegaram à terra prometida, muitos ficaram prostrados no meio do deserto, porque não viram a cruz de Cristo. Não viram a cruz de Cristo.
Nós batizamos, nós ceiamos, mas isso não nos salva. Isso são só bênçãos que o Senhor nos deixa, porque nós já fomos salvos por causa da cruz de Cristo Jesus. E olha que interessante, meus irmãos. Lá em Números 21, e depois João, no capítulo 3, ele vai fazer a conexão com um outro momento que Israel passou e que foi castigado, onde eles murmuraram depois de uma batalha. E então vieram serpentes abrasadoras e picavam eles. Imagina cobra com asa. Tem ditado que diz, né? Também que Deus não dá cobra asa. Mas Deus mandou essas para castigar o povo de Israel. Então cobras abrasadoras e matavam o povo. Então Deus mesmo deu solução e mandou fazer uma serpente de bronze. E aí todos que olhavam para a serpente de bronze eram curados, eram sarados. Essa serpente de bronze apontava para Cristo. João fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também será o Senhor Jesus, que também será levantado na cruz. E todos aqueles que olharem para Cristo Jesus na cruz serão curados, serão sarados e serão salvos. Mas mesmo esse povo que ainda viu essa serpente e foi curado, depois essa serpente se tornou um ídolo. Tornou-se idolatria. Lá em 2 Reis 18:4, se tornou um ídolo que era feito de bronze, chamado Neustã. A serpente chamada Neustã, e o povo adorava. E o rei Ezequias mandou destruir essa serpente, porque passou a adorar. O povo não entendeu nada, apontava para Cristo e não viram Cristo, a cruz de Cristo no deserto. Paulo fala da presença de Deus com Israel no deserto, sua provisão e o exercício de seu poder em favor deles. A esperança dos israelitas e dos coríntios é também a nossa. A esperança do qual Paulo fala é de uma pessoa, é de Cristo Jesus. Ele é o alimento espiritual que nos dá saúde e vitalidade para enfrentar as dificuldades. Ele é a bebida espiritual que satisfaz a nossa sede em meio ao calor. E Cristo nos sustenta de tal forma que podemos viver com Ele e para Ele mesmo quando passarmos as dificuldades. Porque Ele, Jesus, também passou pelo deserto. Ele também sentiu fome e sentiu sede. Mas Ele não caiu em tentação. E nós somos acompanhados por Ele quando estamos no deserto. E quando nós caímos no deserto, Jesus vem e nos levanta. E nos ajuda a atravessar o deserto e chegar lá na frente. E tudo isso está na essência do que Deus está procurando produzir em nós. Que é a quarta e última coisa. A visão da cruz no deserto. Com a visão da cruz no deserto, nós podemos colher frutos no deserto. Ao invés de espinhos, frutos no deserto. Versos de 11 a 14. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Paulo chama a atenção dos seus leitores para conhecer a Cristo enquanto é tempo. O apóstolo usa as experiências de Israel para auxiliar os coríntios e a nós também a compreendermos a nossa própria situação. Aqui temos exortações para produzirmos frutos. Aqui nós somos exortados a produzirmos frutos, mesmo em meio ao deserto. No verso 11 ele diz, os fins dos séculos têm chegado. Paulo está falando aqui que os fins dos séculos têm chegado. Os últimos tempos já chegaram com a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo veio, já se iniciou os últimos dias, os fins dos séculos do qual nós estamos vivendo.
E como se ele dissesse ao povo de Israel: todas as promessas que deram esperança ao povo de Deus se tornaram verdadeiras para vocês, porque vocês viram Cristo, Cristo já veio. Vocês viram o Senhor Jesus, nós caminhamos com Ele, nós conversamos com Ele, nós comemos com Ele. Em Cristo vocês receberam mais do que suas mentes podem entender. E é isto que ele disse aos coríntios, e ele diz a nós também. Paulo fala ao novo coração do crente, que é caracterizado por um autoexame honesto e humilde. Aqui Cristo nos chama a fazer um autoexame honesto. E quando nós olhamos o povo de Israel, nós olhamos para nós mesmos. Quando nós vemos os erros de Israel, nós vemos os nossos erros também. E a gente pensa, mas aquele povo era terrível, rebelde, né? Como é que pode um povo daquele? Mas se a gente pensar, muitas vezes nós fazemos iguais, nós somos piores, porque eles ainda não tinham a revelação completa da palavra, e nós temos a revelação. Cristo já veio, nós temos a palavra completa em nossas mãos, a revelação plena de Deus, e nós ainda cometemos os mesmos erros dos nossos pais. Aí a palavra diz: veja que não caia. Se você acha que está em pé, lembre-se do povo de Israel, para que você não caia, veja que não caia. Os benefícios que Israel recebeu lá no deserto não imunizou os israelitas idólatras contra o juízo de Deus. Os benefícios que eles receberam, o batismo, a participação da ceia, a participação dos meios de graça, das bênçãos, não imunizou os idólatras do juízo e do castigo de Deus. E o mesmo princípio se aplica à igreja dos nossos dias. E Jesus nos fala: mas não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação que vem a nós é humana. É uma tentação que vem tanto interna quanto externa. É a tentação, 3 frentes de tentação: diabo, o mundo e a carne. Muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. E esse versículo nos traz um grande encorajamento para nós lidarmos com as tentações, para nós enfrentarmos as tentações. E ele ainda continua dizendo, dando uma promessa: pois ele proverá livramento de sorte que a possais suportar. Tanto ele nos dá a promessa do livramento, tanto é que ele nos dá o seu Santo Espírito, que nos acusa, que nos ajuda, nos dá força para dizer não à tentação, como ao mesmo tempo ele está dizendo: mas se você pecar, é porque você quis. O pecado nunca é uma necessidade para o crente, nunca vai ser. Ah, mas eu tinha a necessidade daquilo, aquilo era mais forte que eu, a carne é fraca. Não, nunca o pecado é uma necessidade para o crente. E ele prometeu livramento para que nós possamos suportar. O mesmo Paulo diz em 2 Coríntios 12:10, porque quando sou fraco, então que sou forte. Então, quando nós estamos de frente ao nosso pecado, nós temos que reconhecer que nós somos fracos. Não pensemos que somos fortes e podemos enfrentá-lo de peito aberto. Muitas vezes nós temos que fugir, temos que resistir. Porque o nosso Deus está na nossa frente, Ele vai enfrentar o pior dos nossos inimigos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele termina dizendo: fugir da idolatria. Este mandamento está relacionado aos comentários de Paulo a respeito de comer carnes sacrificadas. Lá no capítulo 8, depois vocês podem ler, ele está falando a respeito disso. Fugir da idolatria, falando de comer carnes sacrificadas. Especificamente ele fala disso porque Paulo estava entristecido com o fato de alguns coríntios ainda estarem participando de refeições pagãs, que tinham um inseparável elemento de idolatria. Então, assim, o apóstolo Paulo se entristece quando nós nos tornamos idólatras e participamos da festa idólatra, das festas pagãs. Quando nós nos entregamos às idolatrias do nosso coração, Cristo se entristece, o Espírito Santo se entristece por nós, porque nesse momento nós nos esquecemos que Jesus foi pregado na cruz do Calvário por cada um dos nossos pecados. Cada gota do seu sangue foi derramada por cada um
dos nossos pecados. Nós devemos olhar com honestidade para o nosso coração e admitir a nossa necessidade irremediável de Cristo. Nós precisamos de Cristo a cada segundo, até quando nós estamos dormindo. Nós precisamos do Senhor, porque se não for Ele, nós caímos. Se não for o Senhor para nos reter na sua mão, nós estaríamos caindo rumo à escuridão, rumo ao inferno. Paulo nos adverte e descreve o novo comportamento desse novo homem que inclui a decisão de resistir à tentação e também de uma vigilância contra deslizar em direção à idolatria, que é algo tão comum em nosso coração caído. O que Paulo enxerga aqui não é apenas uma mudança que acontece quando aceitamos a Cristo, no dia que nós temos o encontro com Cristo, mas é um estilo de vida de mudança que é o resultado de uma percepção da redenção e da história da redenção do Senhor em nossa vida. É uma santificação progressiva. Nós estamos caminhando no deserto, mas caminhando rumo à terra prometida. Por isso não fiquemos olhando para trás, não fiquemos olhando para o Egito e ansiando, desejando a comida do Egito, mas estejamos rumando a Jerusalém celestial. Amém, meus irmãos? Quero concluir dizendo que quando nós meditamos nessa passagem, nós devemos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, olhar para uma área da sua vida, você e Deus, uma área da sua vida que precise de bastante atenção, de bastante vigilância, e procure observar esses elementos que surgem na sua vida quando vem as tempestades, o deserto, como você reage com espinhos ou com frutos, se você olha para os ídolos do seu coração ou se você olha para Cristo na cruz do Calvário. Essa é uma visão honesta, criteriosa e humilde de nós mesmos e porque fazemos as coisas que nós fazemos. E é uma consideração cheia de esperança da maneira que Deus entra em nosso mundo para mudar os nossos corações e nos capacitar para fazer o que é correto. Ele apenas não nos dá uma salvação, fala, toma aqui o ingresso para entrar no céu. Não, a partir de agora você vai ter um mundo de bênçãos, uma herança, e eu vou te acompanhar daqui para frente. Ou seja, o céu já começa aqui, agora. E Ele vai caminhar com a gente. É uma imagem animadora dos bons frutos que resultam quando respondemos a Deus com fé. E a minha oração é que quando eu e você passarmos pela escola do deserto, nós nos lembremos de olhar para a cruz de Cristo. Que mesmo em meio do deserto, nós enxerguemos a cruz de Cristo. E que pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, nós possamos produzir bons frutos, mesmo no meio do deserto, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir perdão, Pai, porque quando nós lemos isso, parece que estamos lendo a nossa história. Quando a gente olha para a nossa vida, parece que a gente está se vendo aqui. A Tua palavra é como um espelho na nossa face e mostra muitas vezes as nossas rugas, as nossas cicatrizes, a nossa sujeira, o nosso coração caído. Nós estamos como desnudados diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas das vezes quando as coisas parecem ficar um pouco mais difíceis, nós caímos, nós murmuramos, nós queremos retroceder, nós queremos largar tudo, nós queremos desanimar, nós reclamamos de tudo, de todos e até do Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos com esses exemplos dos nossos pais, Senhor, para não errarmos, mas para que quando mesmo passarmos pelo deserto, que neste deserto seja uma escola para nós. E quando o Senhor nos levando pela mão, nos ajudar a sair lá do deserto, lá na frente,
nós olharmos para isso e tomarmos lições para nós. Que pelos desertos que nós já passamos também, que nós possamos olhar para trás e tirar lições, até dos dias maus, dos momentos tristes, das perdas, do luto, das tristezas. Nós possamos olhar para tudo isso e tirar lições. E ver o que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor sempre tem algo de bom para nós. E é com isso, ó Pai, que nós pedimos, nós oramos ao Senhor. E pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não enxergaram. Ainda não viram a cruz de Cristo, Senhor. Que o Senhor abra os seus olhos. Que o Senhor toque nos seus olhos, cure a cegueira espiritual, Senhor. Abra suas mentes, ó Pai, tira a nuvem que inunda, que tampa a frente, Senhor. Desvenda, para que vejam a Tua luz. E troca esses corações, ó Senhor. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Dá-nos um coração, dá a eles um coração segundo o Teu coração, Senhor. Para que eles venham também caminhar junto com o Teu povo, junto com a Tua família, mesmo em meio ao deserto, mas juntos, caminhando juntos e com o Senhor, segurando na nossa mão, ou muitas vezes nos carregando nos Seus braços, possamos atravessar e dizer lá na frente: glória seja dada ao Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos. E já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém.